Salve rapaziada, aqui é o Knight e vim trazer esse vídeo para vocês e basicamente um vídeo polêmico, né? Akainu versus Oden. Estou considerando a versão dos dois no auge de seus poderes, tá ligado? Basicamente o Akainu atual, né? Almirante de frota, com todos os buffs pós-Marineford, e o Oden em seu auge, quando enfrentou o Kaido, né? Após a viagem com o Roger. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo muito complicado, porque, sinceramente falando, ambos são muito próximos em questão de nível de poder. Apesar de algumas pessoas não admitirem isso, eles são realmente próximos. E assim, eu espero conseguir ao menos explicar para vocês de maneira nítida, né, o que eu pretendo dizer sobre eles, porque vai ser uma luta muito equilibrada. Já vou adiantar isso para vocês. Não pense que é uma luta que é desequilibrada, que pende mais de um lado do que de outro. Não, eles são realmente próximos e vamos lá, né? Eu vou começar aqui com atributos físicos em geral, né? Força e resistência, ou seja, a capacidade de você resistir a danos, né? E força você já sabe, nem preciso falar. Eu vou começar com o Oden, né? Tipo, já falando para vocês que o Oden, até nos dias atuais, ele é considerado monstruoso, né? A gente sabe disso porque antes mesmo de viajar com o Roger de Barba Branca, ele já conseguia fazer um clash com o Barba Branca no auge. É claro que o Barba Branca não usou sua Akuma no Mi, Haki ou alguma outra forma de buffar sua força, mas ainda assim o Oden, né, utilizando seu Haki, que a espada do Oden aqui tá negra, você percebe aqui, né? Ele consegue fazer um clash com o Barba Branca, ou seja, ele ali consegue empatar com o Barba Branca aqui, nesse pequeno clash que eles realizaram. Lembrando que antes do Oden também aparecer, o próprio Barba Branca ele fala que uma coisa incrível tá chegando, né? Ele reconhece a força do Oden, dizendo que uma coisa incrível ali está se aproximando dele. Ou seja, o Oden aqui, apesar de não ter clashado com o Barba Branca, né? Bufado com fruta, ou Akuma no Mi, ou com fruta, ou com Haki, ele ainda tem um feito interessante. Temos também o próprio Kaido, ele ainda lá no passado do Oden, comparando o Oden com o Roger de Barba Branca, né? Aqui é o Oden pós-viagem do Roger. O Kaido compara o Oden, né? Tipo, dizendo que ele é um pirata poderoso como o Roger de Barba Branca e também, né, um pirata com coração muito mole, né? Uma confiança muito limpa, sabe? Tipo, alguém de coração puro demais. Depois nós temos o próprio narrador dizendo que a força de Kozuki Oden ultrapassou as expectativas, né? A imaginação do inimigo. Ou seja, basicamente, o Kaido compara o Oden com o Roger de Barba Branca e logo em seguida, né? O próprio Kaido ele fica surpreso com a força física que o Oden ele começou a apresentar no meio do combate. Basicamente isso, implicando, né? Só implicando que o Oden tivesse mais força bruta do que Roger de Barba Branca, ou pelo menos ali do mesmo nível. Temos também, falando um pouco da força do Oden, o Kaido ainda atualmente colocando o Oden em seu top 5 de piratas capazes de lutar com ele, o que é algo bastante interessante, né? Se a gente for lembrar que o Kaido atual é a criatura mais forte do mundo, ou seja, mais uma vez implicando que a força física do Oden, os seus atributos físicos são equilibrados com top tiers atuais. Também lembrando que o Kaido ele não considera Big Mom como alguém forte, mas mesmo 20 anos após a morte do Oden, o Oden ainda figura, né, como um dos mais fortes na opinião do Kaido. Apesar do Oden ter enfrentado um Kaido mais jovem, o Kaido ainda vê o Oden como alguém poderoso. Temos também o Oden no seu passado, né, ele conseguindo fazer clashes com o Kaido pós-viagem do Roger. Claro que é um Kaido jovem, não é um Kaido auge, mas ainda assim é um Kaido, né, alguém muito poderoso que já tinha sua fruta do dragão. O Kaido pós-Piratas Rocks, ou seja, ele já era um pirata aí com um pouco mais de experiência, um pouco mais de força, assim, falando no geral, né? Enfim, o Oden, né, ele tem atributos físicos comparados a top tiers como Roger e Barba Branca, né? Citado pelo próprio Kaido durante a sua batalha com o Oden no passado, e também nos dias de hoje, né, o Oden ele ainda é visto como um dos poucos capazes de enfrentar a criatura mais forte do mundo. Falando um pouco do Akainu agora,
vamos lá. Bem, falando um pouco do nosso almirante de frota, a gente sabe que o Akainu, ele por sua vez é equilibrado com o Aokiji. E assim, a gente sabe dentro do mangá, né, através do capítulo 1087 de One Piece, que o Aokiji ali teria a força física dele, né, em comparação com o Garp no auge. A gente percebe aqui, né, que com o passar do tempo, quanto mais o Aokiji ele ia treinando, né, o som dos socos dele e do Garp iam ficando pelo menos ali semelhantes, implicando que eles teriam a mesma força, né. Outra coisa que implica que tanto a Aokiji quanto a Akainu, eles teriam pelo menos ali habilidades físicas, né? Uma competência de combate equilibrada, é que ambos foram cotados para ser almirante de frota, né? E dentro da marinha, a gente sabe que você acaba subindo de cargo, né? Conforme as suas habilidades físicas, né? As suas competências em combate também são maiores. Então, Akainu quanto Aokiji foram cotados para ser almirante de frota, o que implica também nessa variedade de força entre eles. Falando um pouco mais sobre o Akainu, nós temos, por exemplo, lá em Marineford, quando ele e o Barba Branca estavam lutando, somente com um pé ele conseguia parar a Muraku Mogibe do Barba Branca, que até esse momento da guerra não estava tão afetado pela doença, né? Eu ainda vou fazer um vídeo falando da doença do Barba Branca e no que ela afetava nele, né? Na minha visão, mas enfim. Aqui nós temos o Akainu parando a Bizento do Barba Branca, né? O mesmo Barba Branca que, segundo o Sengoku, ainda era o homem mais forte do mundo, mas enfim, o Akainu conseguia parar a Bizento dele e, tipo assim, o Barba Branca estava atacando pra valer, né? Botando muita força aqui, porque ele queria destruir Marineford. E assim, o Akainu, né, estava aqui parando ele. Ou seja, basicamente o Akainu conseguiu parar o Barba Branca com o Haki de armamento e fruta, né? Posteriormente, nós temos que o Akainu, que é esse tipo de força, vamos aqui, a gente sabe que ele acabou enfrentando o Aokiji, o que é uma coisa bem interessante, né? Como eu já falei para vocês, o Aokiji tem mais ou menos o nível do Garp no auge, e o Akainu, ele é equilibrado com ele. E nós temos o seguinte, né? Que quando você enfrenta alguém mais forte do que você, né? Ou pelo menos você passa por algum momento de perigo, a sua força, né? O Haki, ele acaba evoluindo. No caso, você acaba se tornando mais forte. Ou seja, quanto mais você luta contra inimigos poderosos, ou pelo menos no seu mesmo nível assim, você consegue acabar se tornando cada vez mais forte. Temos isso citado pelo Rayleigh, né? E também pelo Ryogoro das Flores, o que implicaria que, tipo assim, o Akainu, pós-luta contra o Aokiji, teve um buff nos seus atributos físicos, ou seja, ele não é mais o mesmo Akainu lá de Marineford, ele acabou se tornando um pouco mais forte, talvez não muito, mas acabou se tornando. E, enfim, falando agora no geral, tanto a Akainu quanto o Oden, nós temos citações e também feitos que comprovam que eles têm atributos de nível top tier, e assim, pelo menos em força bruta mesmo, eles estão bem equilibrados, né? Porque, mais uma vez, o Akainu conseguiu se parear com o Aokiji, parar aqui o Barba Branca, e assim, o Oden tem citações de ser até do nível do Roger e do Barba Branca, ou até, quem sabe, tem um pouco mais de força física do que eles, né? Mas então, qual dos dois tem atributos físicos, né? Força e resistência. E se vocês forem parar para pensar, né? Eu até agora não falei de resistência, que é o atributo que desempata, né? Porque eu acho que em força bruta mesmo, eles estão bem equilibrados. Só que o que desempata eles é a resistência. Que assim, talvez vocês não concordem, mas eu vou usar uma coisa que me faz pensar que quem leva resistência ganha em atributos físicos no geral. E eu já vou adiantando que o Akainu é mais resistente que o Oden. E por que isso, né? Apesar do Oden ele conseguir ali ter uma força bruta do nível de top tiers, e obviamente, né, se você tem uma força, você consegue também resistir a ela. Eu acho que o que desempata eles é essa cena daqui, né, quando o Oden ele é derrotado pelo Kaido. E por que digo isso? Porque aqui, rapaziada, após o Oden dar quase que um one shot no Kaido e quase matar ele, né? Como vocês podem ver aqui, o Oden indo pegar o Kaido na garganta e matar ele. A gente sabe que
ele foi pego desprevenido, né, pela introdução daquela avó do Orochi, e graças a isso, o Oden foi derrotado pelo Kaido com um golpe de surpresa. Só que perceba o seguinte, o Kaido aqui, ele tinha acabado de levar um golpe fatal do Oden, né, lembrando que o Kaido nessa época, ele era muito inferior ao Oden, e a gente percebe isso. Além de receber Speed Blitz, ele recebe quase que one shot aqui, tá ligado? E também ele só sai vivo por causa da intromissão dessa velha. Ou seja, nessa época o Kaido ele era muito mais fraco do que o Oden. E assim, ele não usou Haki do Rei, porque você consegue perceber que não tá saindo nenhum raio aqui da clava dele. Ele também provavelmente não usou Haki do Armamento, não deve ter usado. Porém, foi um golpe de surpresa que foi forte bastante para, né, acabar desmaiando o Oden, mesmo o Oden sendo muito superior ao Kaido da época. E assim, por que eu digo que o Akainu é mais resistente? Porque o Akainu, ele também é acertado de surpresa, mas dessa vez ele é pego pelo Barba Branca, que estava com a Gura Gura no Mi, mais Haki do Armamento e bufado pelo sentimento da morte do Ace, né? Você consegue perceber que quando o Barba Branca ele lembra do Ace morto, ele ataca o Akainu de surpresa com toda a sua força. E mesmo assim, o Akainu ele consegue depois se levantar e, né, vocês sabem o que acontece. Só que assim, eu acredito que isso aqui seja até um feito melhor de resistência, porque os próprios comandantes do Barba Branca eles citam que após aqueles golpes o Akainu deveria estar morto, né? Ou seja, mesmo sendo pego de surpresa, recebendo golpes de um Barba Branca enfurecido com a Gura Gura no Mi e Haki de Armamento, o Akainu ele conseguiu, né, se levantar. Isso aqui é o Akainu de Marineford. O Akainu que eu estou considerando aqui é o Akainu atual, almirante de frota, que como eu já expliquei, ele ficou mais forte após a luta do Aokiji. Então assim, por mais que o Akainu e o Oden tenham um certo nível de força bruta pareadas, eu acredito que a resistência física do Akainu faça ele, né, ganhar do Oden. Ou seja, em questão de força e resistência, o Akainu ele acaba sendo superior nesses dois atributos físicos. E também se a gente for levar em conta o vigor físico dos personagens, né, que basicamente também é atributo físico, falando assim no geral, o Akainu ele tem o melhor, já que ele conseguiu ficar lutando contra o Aokiji por 10 dias lá em Punk Hazard. Mas vamos agora para a questão de velocidade de combate, né? No caso, agilidade. Assim, em questão de velocidade de combate, né? Eu acredito que todo mundo já saiba quem vai ganhar esse atributo, e eu acho que não é nem tipo discussão, que no caso é o Oden. Tipo, o Akainu, ele não é lento, só que assim, ele não tem um efeito tão bom quanto o do Oden, né? Que foi basicamente dar Speed Blitz no Kaido jovem. E tipo assim, mesmo que fosse um Kaido jovem, o Kaido atual, ele ainda cita que o Oden é capaz de lutar com ele, ou seja, se o Oden é capaz de lutar contra o Kaido atual, é porque minimamente ele tem um nível de velocidade ali próximo ainda, ou seja, o Oden ele ganha em velocidade de combate. Não que o Akainu ele seja lento em combate, né? Só que o Oden ele tem um feito muito melhor, que foi tipo, dar Speed Blitz aqui no Kaido, e é isso, tá ligado? Apesar do próprio Akainu também, né? Ele conseguia acertar o Barba Branca. E tipo assim, o Barba Branca da época, ele ter conseguido também interceptar o Kizaru, que na teoria era para ser o almirante mais rápido. Acredito eu que o Oden, ele seja aqui superior em velocidade de combate e também de locomoção. Porque em locomoção, o Akainu não mostrou também nenhum grande feito e um destaque assim, acima do Oden. Já o Oden, como eu falei, ele se mostrou feitos melhores, né? Na minha visão. Falando agora um pouco para vocês de os hakis, né? Os hakis dos personagens, haki do armamento, observação e do rei. Eu acho que haki do armamento não é um mistério, apesar do Akainu ter bons feitos com haki do armamento, como por exemplo, ele conseguir bater de frente com o Barba Branca. Né? Isso aqui não foi só um flash de fruta, também foi um flash, obviamente, de haki, né? Vamos lembrar disso, rapaziada. Eles estavam usando haki na guerra. Apesar do Akainu, mais uma vez, ter bons feitos, o Oden tem melhores. Isso porque o próprio Oden ele conseguia dominar a Ema. A mesma Ema que é dita sugar, né, bastante Ryuou. E Ryuou é basicamente haki do armamento.
dito pelo próprio Ryogoro das Flores. Então, assim, o Oden, ele conseguia manusear a Ema com extrema facilidade. E, assim, para ele conseguir dominar a Ema com extrema facilidade é porque ele tinha um nível de Ryuou, né, muito absurdo. Isso desde criança, né? Porque no flashback do Oden é nos mostrado que desde criancinha ele conseguiu usar a Ema facilmente. Coisa que, por exemplo, o Zoro atual só foi conseguir dominar a Ema quando infundiu o Haki do Rei nela, né? Então, assim, o Haki do armamento do Oden é literalmente absurdo. Em questão de Haki da observação, vai pro Akainu, disparadamente o Akainu. Isso porque o Akainu, ele demonstrou ter observação futura, quando ele acaba moldando o seu corpo aqui. Vocês percebem que ele molda o corpo dele para se esquivar de um golpe do Tibia. E esse conceito é explicado pelo próprio Katakuri, né? Ele acaba dizendo aqui, né, que quando você usa esse Haki da observação futuro, você consegue meio que se moldar, né? Você esquiva dos golpes de forma aprimorada, coisa que o Akainu demonstrou aqui contra o Jinbe. E o Oden, apesar de ter Haki da observação, ele não teve nenhum grande feito, pelo menos, sabe? Então o Akainu tem Haki da observação melhor. E Haki do Rei é óbvio que eu odeio, porque o Akainu não demonstrou ter Haki do Rei. Pelo menos confirmadamente até agora não, né? Ele até pode ter, quem sabe, porém o Oden tem feitos melhores de Haki do Rei. Enfim, vamos agora para, por exemplo, outro atributo, né? Tipo, atributos que nem precisam comparar, que é alcance, poder destrutivo, é o Akainu, habilidades Akainu, ele tem a Mago no Mi ao lado dele, tá ligado? O Oden só se garantia com seu Haki e suas espadas, então assim, habilidade em geral, Akainu, alcance, poder destrutivo, técnicas, vai pro Oden, porque o Oden, ele é um espadachim, um mestre assim, mais técnico, tem seu próprio estilo de espada, assim como questão de combate, também vai pro Oden, porque apesar do Akainu ele ser o ápice da marinha, né, em questão de habilidades de combate, o estilo de espada do Oden é muito poderoso, né? Ele conseguiu até, como eu já falei, fazer uma cicatriz no Kaido. Então, apesar do Akainu ter toda uma questão de habilidade de combate superior aos almirantes atuais, por exemplo, o Oden, eu acredito que em questão de combate, ele é um pouco superior ao Akainu. Agora, a gente pode também comentar, né, um pouco sobre potência de ataque. Sim, um atributo que gera muita polêmica, isso porque algumas pessoas costumam não entender direito, e eu quero vir aqui para vocês tentar explicar como ela funciona, né? Então, vamos saber aqui, não como ela funciona, mas enfim, qual dos dois tem maior potência de ataque, né? Porque ambos têm feitos bem interessantes. Um fez uma cicatriz no Kaido, e o outro fez toda a desgraça no Barba Branca, lá em Marineford. Então vamos ver quem tem o maior AP. Bem, para falar do AP dos dois, a gente pode começar com o do Oden. Basicamente, nós temos que o Oden, ele foi capaz de fazer uma cicatriz, né, no Kaido jovem, que eu já falei que não tem a mesma força do Kaido auge, mas enfim, não deixa de ser um feito interessante. E também a gente sabe que essa cicatriz do Oden é realmente algo impactante, até no Kaido atual. Tanto que o Kaido atual, só de se lembrar, né, da dor da cicatriz, no caso da cicatriz do Oden, ele acaba gritando de dor, né, até seus subordinados ficam surpresos, ou seja, implicando que se essa cicatriz ela fosse feita hoje em dia, ela ainda teria o mesmo efeito de deixar o Kaido ali atordoado, com muita dor, ao ponto de gritar. Coisa que, por exemplo, né, a gente sabe que o Zoro com Ashura não foi capaz de fazer. O Kaido recebeu a cicatriz do Zoro, mas ele não chegou ao ponto de gritar de dor, e nem ele chegou ao ponto de gritar, né? Só de lembrar da do Oden, ou seja, mostrando que o Oden, ele realmente, até os dias de hoje, é um monstro. E a gente tem mais uma vez a citação, né? Porque se o Oden não tivesse aqui nesse top 5 do Kaido, é porque logicamente ele não seria capaz de lutar ou causar dano ao Kaido atual, né? Coisa que ele é bem capaz, como é mostrado nessa scan daqui. Falando agora um pouco do Akainu, a gente sabe que, entre aspas, né, o Akainu ele tem a fruta mais ofensiva de One Piece, e eu digo entre aspas porque eu depois devo fazer um vídeo explicando, mas whatever. A gente sabe que o Akainu ele tem a fruta mais ofensiva,
e essa fruta foi forte o suficiente para causar danos letais ao Barba Branca, que até então era o homem mais forte do mundo, né? E esse mesmo Barba Branca que ele conseguia manter os status de imperador. A gente também sabe que com essa fruta o Akainu conseguiu tirar metade do rosto do Barba Branca, o que não é um feito ruim, porque tipo, basicamente é o Barba Branca, né? E o que muita gente desconsidera é que mesmo sem metade do rosto, o Barba Branca ele tinha força ainda para surpreender o Sengoku. Ou seja, nessa situação aqui o Barba Branca ainda estava lutando mais ou menos ali com um certo nível de poder, até o ponto de surpreender o Sengoku e partir Marineford ao meio, e o Akainu tirou metade do rosto desse Barba Branca, né? E fez um rombo no peito dele, ou seja, não são feitos ruins. Só que assim, gente, eu vou ser realista. Eu acho que em questão de AP, né, de potência, o que ambos, né, Akainu e Oden podem proporcionar, eu diria que eles estão muito equiparados. Por quê? O Oden fez a cicatriz no Kaido e a gente também sabe, né, que com o auxílio da Ema ele consegue fazer ataques extremamente poderosos, como é explicado nessa cena daqui, né? Além do fato de sugar o Ryu dele, a Ema também usa o Haki do Rei do Oden, que mais uma vez é monstruoso. E a gente também sabe que o Akainu ele tem um tipo de ataque bastante forte, né? Ele conseguiu aqui fazer a desgraça no Barba Branca, então não é um feito ruim também. Eu acredito que em questão de potência de ataque, ambos estão bastante equilibrados. Só que se eu for levar em conta o Akainu atual, né, que ficou mais forte após a batalha contra o Aokiji, que também teve o seu Haki mais forte, e logicamente, né, seus atributos físicos também, como a gente sabe que durante uma luta você acaba evoluindo, eu diria que em questão de AP, o Akainu seria superior ao Oden, né? Afinal de contas, os feitos com Barba Branca foram os feitos do Akainu de Marineford. E assim, nem adianta dizer que só foi com base na fruta do Akainu, porque a gente sabe que as Akumas no Mi são equivalentes ao físico de seus usuários, né? Ou seja, para uma fruta ela ser tão forte do jeito que ela é porque o seu usuário também é forte. E o magma do Akainu, ele supera muito o magma comum, né? Porque a gente vê, por exemplo, lá em Marineford, deixa eu pegar aqui a scan para vocês. Meu Deus, gente, é muito scan. Essa frase ela vai ficar cravada no canal. É muito scan, não tem como. A gente vê que o magma do Akainu, ele é muito diferente do magma real, porque só, exemplo, de espadas de metal estarem perto dele, o metal acabava desintegrando, tá ligado? Mostrando que pelo Akainu ter um corpo físico muito mais forte do que de uma pessoa comum, né? Muito mais forte que o padrão, o seu magma também acaba ficando mais forte, mais quente, mais brutal, né? Coisa essa que acaba potencializando ainda mais os seus golpes quando ele utiliza esse magma efervescente. Então assim, acredito eu que por questão de potência de ataque, o Akainu, então, ele se crava como superior, né? Através desse seu magma brutal que pode derreter qualquer coisa, basicamente, né? E assim, a luta entre esses dois, eu vou ser realista. Em questão de Haki no geral, o Oden levaria, assim como em questão de velocidade e agilidade, e o Akainu leva em habilidades, atributos físicos, que é força, resistência e vigor, e potência de ataque. Eu já vou adiantar que não seria uma luta fácil para qualquer um dos dois, até porque ambos são top tiers, ambos têm atributos de top tiers. É só fazer uma análise simples e básica que vocês já vão perceber isso. Então assim, acredito eu que o vencedor dessa batalha seja o Akainu, beleza? Por quê? Como eu já falei, o Akainu ele é superior fisicamente, tanto em força quanto em resistência, principalmente após o seu buff contra a luta do... Não, após o seu buff na luta do Aokiji, que assim, querendo ou não, deixou o Akainu mais forte. A gente sabe disso, né? Até porque ele virou o almirante de frota, ele saiu com menos danos, então possivelmente na luta, em relação ao Aokiji, o Akainu teve uma evolução bem melhor do que a do Aokiji, e a gente viu o estado que ele ficou, né? Vocês podem ver aqui a scan do ele falando, então assim,
A gente sabe que o Akainu ele é superior em força bruta ao Oden. Em força bruta não, em atributos físicos, porque em força eles são equilibrados, só que em resistência o Akainu acaba levando. E assim, eu vou ser realista para vocês. O Oden ele é muito mais rápido que o Akainu, muito mais rápido que o Fitna, né? Ele é mais rápido e quem sabe até poderia dar Speed Blitz nele. Só que o problema é a potência de ataque e a letalidade do magma do Akainu, né? Porque a gente sabe o quão letal o magma do Akainu pode ser, o quão destrutivo ele pode ser. Barba Branca e Aokiji dizem isso, né? Só vocês veem o resultado das batalhas. Então, assim, acredito eu que seria uma luta de extrema dificuldade para o Sakazuki. Ele não venceria fácil, até porque o Oden é um monstro. Porém, se fosse o Akainu de Marineford, aí o Oden levaria. Eu acredito que o Oden ele levasse. Só que o Akainu atual não tem como. Ele é realmente mais forte do que o Oden. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.